Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. O nosso personagem desse programa é mais um desses cuja trajetória como jogador e dirigente se confunde com o futebol de Timóteo ao longo de décadas. Afinal, quem no município de Timóteo e em boa parte do Vale do Aço nunca ouviu falar ou se deparou numa beirada de campo por aí com Raul Gomide? Sim, o eterno Raul do Florestino. Raul Gomide nasceu no dia 25 de maio de 1942, em Divinópolis. Veio aos 8 anos de idade para Bom Jesus do Galho, na localidade denominada Taquaraçu, acompanhando, obviamente, o seu pai, o senhor Darcy Gomide de Freitas, e a sua mãe, dona Vicentina Alves de Freitas, e o seu pai, que era carvoeiro e empreiteiro do antigo e lendário doutor Alderico, da Companhia Cesita. Em 1958, Raul mudou-se para Timóteo, quando ingressou pela primeira vez na Companhia Cesita, onde ficou nessa primeira fase até 1968, retornando depois em 1976 e permanecendo até 1993. Raul Gomide é irmão de Cleide e Aldo, ambos já falecidos, de Célio, de Kleber, de Cleide e de Sérgio, esses do primeiro matrimônio do senhor Darcy, e de Elcílio e Cleiton, do segundo casamento. Raul é casado com dona Deise Pires Martins, com quem tem 3 filhos, Juliana, Júnia e Darcy. O Raul é formado em administração de empresas e ciências contábeis. Raul foi ponteiro esquerdo dos bons, dito agudo, né? Rápido e eficiente, tendo jogado no Florestino, no Renascença, no Cruzeirinho, bem como no Industrial, no Grêmio Macedo Soares e no Acesita Esporte Clube, obviamente. Depois que parou de jogar, permaneceu ligado ao Clube do Coração, Florestino, onde foi de tudo, até chegar à presidência. Há muitos anos é o comandante-mor do Master da Agremiação, que disputa competições oficiais e também jogos amistosos em todo o Vale do Aço. Raul integrou também por muitos anos o Tribunal de Justiça, o TJD, da Liga Cesitana de Desportos, mostrando a sua capacidade de colaborar com o desporto e também de fazer parte dele em qualquer função que for útil. Pois bem, chega de apresentações, pois o nosso convidado tem muitas histórias interessantes, marcantes para contar, capítulos alguns, né, do futebol de Timóteo e do Vale do Aço. Raul Gomide, muito obrigado pela presença aqui no Histórias da Bola. Você, sempre eu sei que é uma pessoa que analisa bem, tem uma autocrítica. O Raul era um ponto de esquerda bom mesmo ou era mediano? Valdeci, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Eu era um ponto esquerda, assim, tipo, eu gostava muito de ajudar ao meio de campo, ajudar a defesa, e era um ponto esquerda, assim, praticamente que não era canhoto, mas era destro mesmo e mais ofensivo, batia escanteio pelos dois lados, e eu tinha, assim, uma determinada habilidade para colocar a bola onde eu quisesse, entendeu? E você começou a jogar de ponta esquerda ou o tempo que te levou foi te empurrando para a beirada do campo desde que começou? Como é que foi isso? Não, quando eu fui jogar no Florestino, quando eu mudei para Timóteo, comecei a jogar com o Florestino, mudei para Timóteo, eu estava com 16 anos. E aí comecei a jogar no Florestino, já comecei a jogar como ponta esquerda, já caindo ali pelo lado esquerdo, e sempre no Florestino, no Renascença, sempre joguei nessa posição. No Cruzeirinho, que era o time do Pedrinho, Pedro Gervásio Fraga, que ele tinha um time chamado Cruzeirinho, eu joguei mais pelo meio de campo, jogava sempre no meio de campo, como volante, segundo volante, ou meia armador. Mas a maior parte minha, no Acesita, no Grêmio Macedo Soares, foi como ponteiro esquerdo mesmo. E na sua avaliação de 0 a 10, qual que era a nota que o Raul dava para o ponto esquerdo, Raul? Olha, não sendo muito assim, coisa, eu diria que de 8 a 9, mais ou menos. Tá dos bons, então. Eu me julgava um ponteiro esquerdo até razoável, bom, pelo futebol que eu apresentava e pelo que eu conseguia fazer dentro de campo. Era um ponto esquerda que marcava muito gols e me considerava um ponto esquerda bom. E os atacantes com os quais você jogou, você tinha uma boa afinidade com eles ou era mais individualista? Como é que era isso? Não, tinha muita afinidade. Bons atacantes. Comecei
quando eu comecei no Florestino, eu joguei muito com Milton Afonso, não sei se você já viu falar, Milton Afonso, o Jorginho, depois veio de Israel, Lambari. A gente tinha muita afinidade e jogava mais em conjunto. E a gente participava bem do jogo junto com os outros atacantes. No Industrial, eu tive um centroavante muito bom, que era o Pitocha. E joguei muito tempo com ele e assim, sempre tinha o Pedro Chupeta que jogava, o Goiaba no meio de campo, a gente tinha muita afinidade dentro de campo. Não era assim um jogador mais individualista, não, era mais em conjunto. E a melhor fase do Raul como ponteiro, como é que foi? Ou a carreira foi mais ou menos por igual até parar? Ou houve uma fase mais esplendorosa? A fase melhor minha como jogador de futebol, como ponteiro esquerdo, foi na época do Florestino, que tinha o Lambari de Israel, o Odilon, essa turma. Foi mais ou menos na época de 1970, por aí. E foi essa época, mais ou menos, que sobressaiu. Você já estava bem maduro também? Já estava maduro, formado, né? Tinha um treinador muito bom quando eu comecei a jogar no Florestino. Tinha o Pedroca, já falecido, saudoso Pedroca. Ele era nosso treinador no Florestino e ele gostava muito do meu futebol e me ensinava demais, entendeu? Então foi um dos treinadores que começou a me colocar no auge da carreira como jogador. Ele te ensinava mais na conversa ou na prática, daquele da dura de colocar no campo a repetição? De colocar no campo, fazer a repetição. Naquela época a gente treinava, inclusive era uma dificuldade para a gente treinar, que eu trabalhava na Cesita e a gente ia de bicicleta, trabalhava até 4h30, ia de bicicleta para Timóteo. A gente gastava, ia correndo, eu, o Odilon, o Jorginho, uma turma que jogava. Nós saímos do serviço às 4h30 para poder treinar ainda, para dar tempo de treinar. A gente saía de bicicleta, correndo, para poder chegar em campo e treinar. E ele era um treinador que cobrava muito, mostrava para a gente o posicionamento, ensinava muito. Ele é um cara que foi bem conhecido de futebol. Inclusive, ele é até meio parente do Tom Lana também, que é outro conhecido. Era um bom treinador e ensinava bastante para a gente. E tinha a didática, né? Ele tinha didática, ele conhecia, ele era didático também no futebol. O Raul era obediente ou o Raul era meio marrento? Não, eu sempre fui obediente com os meus treinadores. Já tive treinador como o João de Brito. E como é que era o João de Brito? Você já, João de Brito? Todo mundo tem uma história com o João de Brito, né? João de Brito era um cara, como treinador, ele era espetacular, a gente se dava muito bem e ele era um cara inteligente, cobrador, mas muito amigo dos jogadores. Era uma pessoa que a gente tinha que respeitar como treinador. Ele era excelente. Sabia muito exigente. Sabia, exigia, cobrava e sempre estava ensinando para a gente como se devia fazer. Joguei muito uns tempos com ele na Cesita, que a Cesita era profissional e tinha que ter o amador disputando. Na época, a federação exigia que o time tivesse um time disputando o amador na cidade. E eu joguei uns tempos nele. Foi quando, em Timóteo, nós ficamos sem campo, o time florestino deu uma parada. Aí eu comecei no Industrial, depois comecei no Grêmio, fui para o Industrial. Do Industrial é que eu fui para a Cesita, já na época do Juca, o Juca como presidente, o João de Brito como treinador. Depois pegamos o Magnani, peguei o Magnani também como um excelente. Quer dizer, então eu tive sorte que passei na mão de ótimos treinadores que muito me ensinaram. Como é que foi essa questão? O Florestino chegou a ficar sem campo um tempo, como é que foi isso? Teve uma época que o Florestino, houve o seguinte, o Florestino cercou o campo com madeirame, de tábua, fez o cercamento do campo. E de uma época, quando o Florestino estava no auge, começou coisa, o dono do terreno resolveu
acabar ali com a cerca, com o campo. Aí tirou a cerca, acabou com o campo, o campo E onde que era esse campo? Esse campo era onde hoje é o Banco do Brasil, ali embaixo. Na pracinha, na praça, bem a praça. Quase na praça, praticamente na praça. E era um campo que ele era meio caído, ele tinha um declivezinho. E aí terminou, o Florestinho ficou parado muito tempo. Quando o campo quiseram retornar com o futebol de modo, o Renascença que conseguiu com o proprietário que a gente retornasse. O campo já tinha muito mato, tinha crescido muita coisa, então o Dimas, que chama, ele quis criar o Renascença, criou o Renascença, arrumou o campo e começamos a jogar. No mesmo lugar. E quando é que foi o estádio atual do Florestino, o Antônio Silva? Quando é que foi? Olha, como é que surgiu isso? Surgiu o seguinte, quando a gente já tinha o campo embaixo, ali embaixo, perto de onde é o Banco Brasil hoje, já começou, foi doado pela família Ferreira, foi doada uma parte lá de cima, no alto, para construir o estádio. E começou a fazer a terraplanagem. E foi muito tempo, durante muito tempo, começou, teve parado e o campo começou. Aí que fizeram a terraplanagem. E tem uma história muito interessante, quando começou a terraplanagem lá, lá na terraplanagem tinha uma terra branca. E quando a gente ia jogar cá embaixo, eu e o Tom Cobrinha, que é muito conhecido no meio esportivo de modo, que inclusive hoje é um dos caras que me ajuda demais, ele e o Aldair, no Master, mais o Tom, nós pegávamos carrinho de mão, subia aquele morro, que ali era carrinho de mão, levava 2, 3 sacos para buscar terra branca para marcar o campo. Marcar o campo cá de baixo. Marcar o campo cá de baixo. Eu ficava, às vezes, durante a manhã, com o Tão, indo buscar terra para marcar o campo. Marcava o campo para poder ir jogar depois à tarde. E jogava, a gente acabava jogando, porque naquela época a gente mesmo fazia as coisas. Então foi um período muito grande. Aí depois terminaram a terraplanagem, a prefeitura fez a estrutura do estádio. Fez a estrutura do estádio e tudo, que começamos. Inclusive tem umas fotos ali que eu trouxe, que é da inauguração do campo, no dia que nós inauguramos o campo, jogando contra o São Cristóvão. Florestino e São Cristóvão ou Renascença? Florestino e São Cristóvão. Aí já era Florestino, que o Renascença tinha parado. Foi um amistoso? Ora, foi amistoso ou foi... Não, foi campeonato. Já no campeonato? Já era campeonato. Você recorda de qual ano? O ano bem eu não lembro, inclusive eu tentei olhar nas fotografias hoje para ver se tinha data e não tem. Eu lembro que foi na inauguração do campo, eu jogar, e nessa época o time Florestino era muito bom, São Cristóvão também ótimo time na época, eu joguei no aspirante. E nós é que fizemos a inauguração do campo. Foi o aspirante que fez o primeiro Nós ganhamos do aspirante do São Cristóvão de 7-2. 7-2. Ganhamos 7-2. Você fez algum gol? Fiz 2 gols. Mas não foi o primeiro do estádio? Não foi o primeiro do estádio, não foi meu, não. E depois o Amador, o titular, jogou com o São Cristóvão, perdeu de 2-1. O time de São Cristóvão era um time muito bom e perdeu de 2-1. Mas eu não lembro bem a data, qual foi o ano. Dos anos 70. Eu sou meio ruim assim de gravar a data, entendeu? Mas o campo estava, a estreia da casa cheia? Estava a casa cheia, houve muita festa, hasteamento de bandeira, teve banda de música, foi uma coisa muito boa, entendeu? O importante é que o Cascudo venceu, porque você jogou no Cascudo. Joguei no Cascudo, igual, por exemplo, a inauguração do estádio municipal, eu participei, como jogador e fui vitorioso na partida. E fez gols, né? Fiz gol, Outras passagens da carreira do Raul Gomide, também como dirigente, e uma série de episódios interessantes, que não são poucos, a gente vai saber daqui a pouquinho. No segundo bloco do Histórias da Bola, voltamos rapidinho.
Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com Raul Gomide, o eterno Raul do Florestino. Foi ponta esquerda do Florestino, do Renascença, do Cruzeirinho, do Industrial, do Acesito Esporte Clube, do Grêmio Macedo Soares, e depois que deixou os gramados, seguiu a sua participação, sua inserção, né, no futebol de Timóteo, o dito futebol acesitano, como dirigente do Florestino em todas as divisões do clube e até criar e manter o Master da agremiação, que é extremamente conhecida em todo o Vale do Aço. Raul, o seu pai, o Sr. Darcy, a influência do futebol veio dele? O Sr. Darcy gostava de futebol? Gostava, o pai gostava muito de futebol. Na época que ele era empreiteiro de carvão lá no Taquaraçu, ele chegou, fez um campo lá pra gente ter o joguinho da gente lá com o pessoal que trabalhava no serviço carvão, que sempre tinha um timinho lá que a gente jogava, entendeu? Eu era novinho ainda, mas ainda jogava. Mas ele gostava muito de futebol, era atleticano, doente, e Botafogo. E, inclusive, ele me levou, depois da Copa do Mundo de 58, ele me levou no estádio Antônio Carlos, na época, em Belo Horizonte. Eu fui com ele para assistir o jogo Cruzeiro não, Atlético e Botafogo. Botafogo, o Botafogo tinha muito jogador da seleção na época, Garrincha, Nilton Santos. Eu fui e assisti no estádio Antônio Carlos com ele, um jogo, Botafogo e Atlético. Botafogo ganhou de 2-1, e ele gostava muito de futebol. Dos irmãos, nenhum deles chegou a jogar, não? Não, Célio, Kleber, eu tenho o Célio e o Kleber, que também jogaram junto com a gente. O Kleber já era mais futebol de salão, gostava muito de futebol de salão. E o Célio jogou futebol de campo, ele chegou a jogar no Industrial, já até junto com o Lelé, na época do coisa, e jogou também no Florestino, no Cruzeirinho e tudo, a gente deles jogaram. E tem hoje do segundo matrimônio, o Cleiton, que era muito bom jogador, jogou no Florestino, e chegou a jogar no Master também. Ele hoje mora no Rio, é professor lá no Rio e tudo. Não sei se por lá ele está jogando futebol, mas ele era muito bom de bola. Quem é apaixonado por bola não deixa. Não deixa. Ele é o irmão mais novo, ele era muito bom de bola. Tá, depois que o Raul jogou muito tempo no Florestino, mas não chegou a ser campeão acesitano no Florestino não, né? Não, no Florestino não chegou, na minha época não chegou não. Era uma dificuldade. Inclusive nós tínhamos uma passagem muito interessante, que era o seguinte: na época o Florestino começou o primeiro campeonato, nós fomos disputar o campeonato acesitano, numa partida nós estávamos ganhando o Industrial de 2-0, o Tarzan, que era juiz da Liga, ele nos prejudicou demais. Nós estávamos ganhando de 2-0, expulsou 2 jogadores nossos no segundo tempo, o Industrial virou o jogo para 3-2. Aí a diretoria do Florestino, que na época era o Ézio, era o presidente, decidiu tirar o time do campeonato.
tirou o time do campeonato. Forma de protesto? Tirou o time do campeonato. Falou, não participamos mais de coisa, porque juiz prejudicar a gente desse jeito, nós não vamos continuar. Inclusive, quando no domingo seguinte, nós tínhamos uma partida com o comercial de Fabriciano. Tinha 2 times de Fabriciano que disputavam o campeonato. Era o Comercial e o Botafogo. E nós tínhamos jogo contra o Comercial. E nós não fomos em campo. Nós também, assim, ele decidiu, mas não comunicou a liga nem nada, não. Falou que... Aborreceu. Aí arrumou um amistoso em Nova Era, com o Minas de Nova Era. Sim. Nós fomos jogar lá com o Minas, nessa época até o Sudã, o velho Sudã, jogava junto com a gente lá no Florestino. E nós fomos jogar, e é uma das partidas que eu tenho boa lembrança dela, que eu marquei 2, ganhamos, começamos a perder o jogo de 1-0, viramos o jogo para 5-2, ganhamos o jogo de 5-2. Nesse dia, eu marquei 2 gols nesse dia, inclusive o quarto gol, o quarto e o quinto gol foram meus. O quarto gol foi de córner, direto, gol olímpico. Gol olímpico. Batido direto. Foi o único gol olímpico da sua carreira? O único gol olímpico que eu fiz na minha carreira. Lá em Nova Era contra o Minas, naquele campo do Alto. Do clube lá. Aí, onde é o clube Minas? Um córner batido pela esquerda, batido de direita. A bola fez a curva e enganou o goleiro, ela entrou no outro canto. Não sai da memória. Esse gol não sai da memória. Foi um jogo muito bom, inclusive no Minas tinha um show com a Clara Nunes. Um determinado número de jogador ficou para assistir esse show lá na coisa. Foi uma partida memorável, uma coisa que a gente uma passagem muito boa que nós tivemos, que eu tive, por exemplo, no Florestino, essa partida em Nova Era. No Industrial você chegou a um vice-campeonato no ano que você Industrial, na época que foi, a passagem pelo Industrial foi o seguinte, por coincidência, a mesma coisa que aconteceu com o Florestino, aconteceu com o Grêmio Macedo Soares. Eu jogava no Grêmio Macedo Soares, do Padre Zanô, era o diretor do Colégio Macedo Soares. Fez o time, João de Brito foi treinador lá há muito tempo, ele era o treinador. O Grêmio Macedo Soares também foi prejudicado pela arbitragem, o Padre Zanô pegou e tirou o time. O Padre mandou tirar o time do campeonato. E fez. A Liga, na época, como não era, me parece que não era na época federada, a Liga liberou os jogadores do Grêmio Macedo Soares para disputar para o time. Outro time. No mesmo campeonato? No mesmo campeonato, disputar para outro time. E eu trabalhava perto perto da oficina do Dirim e do Argental, que era o treinador, e o Elvésio, que era o diretor técnico do time. Eles me chamaram para jogar no Industrial. Nós trabalhávamos pertinho, aí eu fui treinar no Industrial, fui para o Industrial. Na minha estreia também marquei um gol no campo da Cesita contra o Grêmio Quitandinha, e fiquei no Industrial até ganhar o campeonato. Fomos vice-campeão, né, aliás, nós fomos vice-campeão pelo Industrial. E logo em seguida, naquela época, acabava o campeonato, tinha a Copa Cesita. Nós fomos vice-campeão também da Copa Cesita, eu jogando pelo Industrial, nós perdemos para o Vila de 2-1 no campo da Cesita, um jogo à noite. Fomos vice-campeão. Tá. Dos times que você jogou, contra os quais, qual era a torcida mais enjoada na época? Enjoada é modo de dizer, a torcida que mais cobrava era a torcida do Florestino mesmo. Florestino. E, inclusive, tinha muita passagem interessante, porque na época antes do campo sair o estádio municipal lá em cima, o campo era aberto, não tinha alambrado, não tinha nada, e a torcida ficava muito em cima da gente e cobrava demais, entendeu? O campo era caído. Quando atacava para baixo era bom, né? Quando atacava para baixo. Inclusive, quando a gente, atacando para baixo, eu tenho uma história muito interessante, mas que eu jogava no Renascença. Na época eu jogava no Renascença, porque o Renascença voltou primeiro e depois o Florestino, eles começaram a jogar com o Florestino, marcaram a partida, Florestino e Renascença.
e eu jogava no Renascença. E nesse dia do jogo, deu uma chuva enorme, uma chuva da enxurrada dentro do campo. Quem estava no apito era o saudoso Josias. E aí no primeiro tempo nós estávamos perdendo, o Renascença perdendo de 1-0 para o Florestino, nós estávamos atacando para cima. E saiu o gol de empate, o Antônio de Olavo fez o gol de empate jogando para cima. E aí deu o intervalo, o Josias chegou perto do carro, vamos acabar esse jogo, vamos parar esse jogo, está chovendo, chuva demais. Veio de mim, que eu era o capitão do Renascença, falei, não vamos acabar não, agora que nós vamos atacar para baixo, agora que nós vamos atacar para baixo, que o campo vai beneficiar a gente, vocês querem parar o jogo? Não vamos parar, não vamos continuar. Por incrível que pareça, ganhamos o jogo de 3-2, o terceiro gol foi meu, até hoje eles falam que foi... está na história como o gol da enxurrada, porque houve um corte, bateram o corte, o Nero, que era o quarto zagueiro do Florestino, rebateu a bola caiu no meu pé. Nero cair, eu chutei de primeira, mas a bola molhada, o campo molhado, o chute pegou mal. E a bola tinha um reguinho que passava dentro do gol. A bola caiu naquele coisa e a enxurrada foi levando a bola. E o goleiro, que era o Dé, do Florestino, estava no outro canto, pelejou para sair, derrapou e a bola foi entrando devagarzinho. Foi o gol da enxurrada. E hoje fala até hoje, é conhecido como o gol da enxurrada, a vitória do Renascença sobre o Florestino. É a coisa que a gente grava, fica gravado na... Mas logo em seguida também, aí eu resolvi sair, porque Florestina, que era o meu, eu saí, fui para o Florestino, continuei jogando no Florestino. Mas foi o carrasco do gol da enxurrada. Foi o carrasco do gol da enxurrada. Grandes jogadores com os quais você jogou nos tempos, você já citou alguns grandes jogadores, mas outros, reafirmar alguns jogadores que foram a nata mesmo do futebol sazitano na sua época. Olha, eu tive a satisfação de jogar com Alvacir, quando o Alvacir começou a jogar bola. Quando o Valci estava novo, jogando no aspirante do Florestino, do Acesita, eu tive a satisfação de jogar junto com ele. E nessa época, o Acesita era muito coisa, nós tínhamos muito jogador do profissional, que era o Walter, lateral direito, depois foi para o Valério, jogou muito tempo, joguei junto com... Esse eu não cheguei a jogar com ele, mas pelo menos treinava junto, porque ele era profissional e a gente era domador. E no Florestino eu tive muitos jogadores que deixam boas lembranças, como o de Israel, um centroavante muito bom, o Lambari, depois veio o Isaías. Quando o Isaías veio, eu já estava parando de jogar bola, joguei muito pouco tempo com ele. O Titita, lá de Fabriciano, que é irmão do Nono zagueiro, foi zagueiro do Social há muito tempo. Não cheguei a jogar aqui, foi aí com essa safra mais nova de jogadores ótimos, como tinha o Roninho, o Tidinho, o Lé, essa turma eu não cheguei a jogar com ele, mas Totti. Mas... Dos jogadores que você viu jogar depois, quem é um ponto esquerda que era do nível do Raul, ou que se aproximou a qualidade do Raul? Olha, teve muito jogador bom, por exemplo, o Pelota. Pelota foi um excelente ponta esquerda, um excelente jogador. O Deus Prete também, muito bom. Depois teve em Florestino um jogador que o Hernando levou, inclusive dizem que ele já morreu, foi assassinado, que era ponta esquerda também. Esse jogador pelejei para lembrar o nome dele também, mas foi um excelente jogador. Já tinha parado e ele veio jogar no Florestino, na época o Florestino foi campeão, o Hernando era presidente do time. Era um jogador muito bom, ele era espetacular, um jogador driblador, chutava bem, veloz, muito bom. É um excelente jogador. E o Bené? Bené também... Se aproximou do Raul, qual é o diferencial? Não, o Bené é o seguinte, eu sempre falei com ele, falei, Bené, se na época que eu joguei, se eu tivesse
a facilidade que você tem no drible e a potência do seu chute, com a inteligência que eu tinha para jogar, colocar a bola onde eu quisesse, coisa, eu poderia até ser profissional, porque eu sempre falei com ele, você é um excelente jogador, mas tem hora que você não põe a sua cabeça, não punha a sua cabeça para funcionar, jogar. Às vezes você ia muito no impulso, força, né? Na força, e esquecia, às vezes, um pouco da cabeça, de pôr a cabeça para funcionar no jogo. Mas Bené foi um excelente jogador, um excelente ponto esquerda, muito bom. Depois que você parou de jogar, Raul, foi natural a sua transição para dirigente? Ou você chegou a parar e ficar afastado? Alguém te puxou para ser dirigente? Como é que foi essa transição do campo para a diretoria, para a cartolagem? Assim, aconteceu o seguinte, quando eu saí da Cesita a primeira vez, em 1968, e depois eu passou uns tempos, eu comecei a trabalhar na Tenenja, aqui na área da Uzimec, aqui em Ipatinga, eu abandonei um pouco o futebol, quer dizer, inclusive foi na época que eu tive uma torção muito forte no joelho esquerdo, na quadra da Uzipa, na época que a quadra era de borracha sintética, disputando um campeonato interno da Uzimec. Pela coisa, eu tive uma torção muito forte, eu tive meio afastado do futebol e depois com essa torção também eu fiquei parado muito tempo, na época o doutor Américo não achou conveniente operar, que naquela época não fazia cirurgia assim à toa todo de joelho, e eu tive parado muito tempo no futebol, fiquei uns 2 anos parado, aí eu comecei, aí quando eu voltei para a Cesita de novo em 76, aí que eu comecei a retornar para o futebol, comecei no veterano do Acesita com o Juca, e fui convidado para fazer parte do tribunal da Liga Cesitana, e aí comecei a voltar a mexer com futebol e começou a minha trajetória como diretor. Naturalmente no Florestino. No Florestino, começou no né? Florestino, que era o time do coração. Cheguei a ser presidente, inclusive na época que você estava mexendo lá no time lá do Esplendor, né? Nós chegamos a jogar lá com vocês lá em Conceição. Nessa época eu era presidente, e fiquei 3 anos com mandato como presidente. Aí depois também afastei como presidente, aí que eu fiquei mais mexendo desde 93, que eu saí da Cesita outra vez, peguei o Master e até hoje eu continuo no Master. A gente vai continuar sabendo mais histórias das passagens do ex-jogador, do dirigente Raul Gomide no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos breve. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse episódio conversa com o Raul Gomide, o eterno Raul do Florestino, de quem já ouvimos boas e interessantes passagens, algumas, né, obviamente marcantes, da carreira dele e do próprio futebol de Timóteo, o futebol acesitano, aquele que eu não canso de dizer que é o futebol mais charmoso do Vale do Aço, ou talvez do interior de Minas. Raul, no seu tempo de dirigente, passaram muitos jogadores pelas suas mãos, como diretor, como colaborador, como presidente. Nomes que você poderia destacar, assim, que jogadores que passaram pelas hostas do Florestino, pelas mãos do Raul, do dirigente Raul?
Olha, como presidente, na época nós conseguimos formar um time muito bom, que começamos, disputamos o campeonato, o time era mediano. Aí naquela época, acabava o campeonato e tinha a Copa Itatiaia, na época da Copa Itatiaia. Chegamos a ser vice-campeão, aliás, nós perdemos a semifinal para o Industrial nos pênaltis. Nós formamos um time, eu como presidente, nessa época conseguimos formar um time muito bom, inclusive pegamos 3 ou 4 jogadores que devem ser bem conhecidos seu, que já deve ter jogado. Um era o Denner, o Denner, né? O Denis, tem o Denis, Denão e tem o Denis, filho do Catileia, né? Ele jogou, veio ele, o Márcio, tinha um outro que trabalhava lá também na empresa deles, lá, negócio de reflorestamento, veio junto com ele, nós formamos um time bom, perdemos nos pênaltis no Copa, mas formamos um time muito bom. Passou essa turma, aí o Sânio, foi quando o Sânio mudou para Timóteo e ficou morando em Timóteo também. Foi um excelente jogador. Hoje também, ainda é excelente jogador, joga no Master junto com a gente, fez uma cirurgia do joelho esse ano ele quase não jogou, mas formamos um time muito bom, teve uma turma muito boa no time florestino. O futebol acesitano tem uma peculiaridade, né? Desde os seus tempos, já era um futebol mais jogado, mais com classe, menos pegada, sempre foi essa característica, né? Teve sempre essa característica. Na época era uma característica mais de classe, mais de toque, não tinha essa pegada que tem hoje. Hoje o futebol está completamente diferente, né? O futebol hoje ele está quase mais na força, né? Então, mas na época era um futebol mais de classe, um futebol mais de toque e tudo. Não era um futebol assim tão pegado igual era hoje. Hoje, para mim, já está bem diferente. Inclusive no Master, hoje já modificou demais. O próprio Master já migrou para o Master, esse tipo de... Principalmente depois que começamos a disputar campeonato. O Master, quando a gente jogava só amistosos, que ia para Itabira, Caratinga, Valadares, Inhapim, jogava fora e trazia os times, era uma família, uma verdadeira família. Você jogava por satisfação de depois do jogo, você fazer um encontro, um churrasco, uma cervejada. E hoje em dia, hoje já não está isso mais. Depois que começou a disputa do campeonato, o jogo ficou mais acirrado, mais coisa. Então, um futebol mais violento, um futebol mais de disputa, pegada, né? Mais de disputa. E hoje, desses times que tem de Master aí, todos acabam tendo que ter adquirir essa característica. Vários pontos, né? Porque o jogador não importa a idade, ele gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar. Hoje a maioria dos jogadores gosta de ganhar. E você entrando para disputar um campeonato, todo mundo quer ganhar. Se é amistoso, é diferente, né? O jogo já é mais coisa. Mas hoje em dia o futebol está muito pegado. Mas nós temos boas equipes, ótimas equipes, como o Vila, foi tricampeão agora, terminou sábado. O AI, né? O AI é um time muito bom. Nós conseguimos fazer um time bom também esse ano, mas nós pecamos no jogo que a gente poderia decidir para ir para a final. Nós pecamos muito no jogo, estava ganhando o jogo do AI de 2-0, perdemos a primeira partida de 5, mas como não tinha saldo de gol, a segunda partida nós estávamos ganhando de 2-0, tivemos a oportunidade de matar o jogo para sair para os pênaltis. E eles conseguiram o empate no finalzinho, aos 44, 45 minutos, mais ou menos, conseguiram o empate. Mas o time deles é um time de um plantel muito bom e isso influenciou demais na decisão do jogo, né? Qual a maior frustração que um jogador tem? Qual que é a maior alegria que um jogador ou um dirigente tem?
Olha, alegria é você estar sempre ganhando vitórias, estar com vitória, com o companheirismo com o seu plantel, né? Satisfação de estar sempre ali, igual, por exemplo, o Master. Eu tenho muita satisfação de estar com o Master, porque a turma é uma turma muito boa, a turma é praticamente uma família. E decepções, igual, por exemplo, quando você faz um trabalho durante a semana inteira ou durante o mês inteiro e depois você é prejudicado pela arbitragem, então você tem muita decepção, quer dizer, seu trabalho, seu esforço que você teve durante a semana foi jogado por água abaixo, por às vezes não sei, às vezes pode ser por má intenção, ou às vezes por um erro simples da arbitragem de um jogo. Igual, por exemplo, eu vou dizer, ano passado nós tivemos uma decisão com o Vila que, para poder ir para a final, que foi uma decisão que o árbitro fez que é pura má intenção, que eu nunca vi um jogo que teve paralisação por causa de torcida de mais de 5 minutos. Sim. Ele deu 19 segundos de acréscimo e terminou o jogo. O jogo estava empatado. Ele terminou o jogo numa bola alçada na área por uma batida de córner. A hora que a bola saiu do pé do rapaz que bateu, a bola viajou em direção à área. Nós tínhamos condição de desempatar o jogo, ele termina o jogo com a bola no ar. Aquele lance semelhante da Copa do Mundo de 78, da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Bateu-se o core, o Zico cabeceou, o Luiz terminou o jogo com a bola no ar. Isso você vê nitidamente que é mal intencionado. Isso foi problema de mal intencionamento do árbitro, que é um árbitro que hoje, por exemplo, eu como dirigente do corpo, não aceito ele na beira do campo, nem para assistir jogo. Nem para assistir seu jogo. Ele sabe disso, porque não tem condição, que foi pura e única condição de que ele quis nos prejudicar. Então a maior frustração, você pode dizer assim, são os erros da arbitragem. Gol perdido do atacante não frustra tanto quanto o erro da arbitragem? Não frustra tanto, igual nada. Um gol perdido pelo atacante, ele é coisa do futebol, quer ver? Ele perde. O cara está Você vê outro dia, o Diego Tardelli, outro dia contra que time lá de Florianópolis, perdeu um gol, praticamente o goleiro já estava batido. Então, isso não é tão frustrante igual você ser prejudicado pelo um erro de arbitragem, entendeu? Mas a arbitragem ela é sempre polêmica, né? É sempre polêmica. A arbitragem é muito difícil. Inclusive, na época que eu parei de jogar, que tive o joelho machucado, eu tentei. Cheguei a apitar até uns 2 jogos de aspirante pela Liga Sextana. Já apitei 2 partidas. Na época, eu fui na Liga como árbitro, cheguei a apitar 2 partidas. Na época tinha o aspirante, não era juvenil, no júnior, era o titular e o aspirante. Eu cheguei a apitar umas 2 partidas, mas depois falei, não dá não. Isso pesado? É pesado. Não é agradável, não. Então, Mas mesmo assim você questiona muito a arbitragem, mesmo sabendo que quando... mesmo sabendo disso, a gente questiona, né? É um ímpeto que a gente tem às vezes, o árbitro a gente sabe que ele não agrada todo, é difícil ele agradar os 2 times, né? Então é muito difícil. É igual, por exemplo, no jogo nosso, esse ano, contra o Vila Nova, uma partida nós fizemos 1-1, foi 1-1 o jogo no campo do Vila, uma das melhores arbitragens que eu já vi. Tanto para nós como o Vila também achou excelente, do árbitro que
Ele apitou o jogo no sábado, na semana seguinte ele foi assassinado, que foi o Lana, que sempre foi um árbitro polêmico. Parece que ele estava, não sei, parece que foi uma coisa que ele estava até despedindo. Foi a arbitragem mais honesta e mais certa que eu já vi, irreparável a arbitragem dele nesse jogo nosso. Foi o último jogo oficial dele. O último jogo oficial dele como árbitro. Foi essa partida nossa, Vila e coisa. E foi uma partida que ele fez, uma arbitragem que ele fez, que mereceu elogio, tanto nosso como do Vila, que são duas equipes que têm uma rivalidade muito grande dentro do futebol master acessitano. Raul Gomes, o que é que ficou de importante, de marcante, ou fica, do futebol na sua vida? O que representa? Olha, fica muita coisa boa, mas o que mais marca na gente, Valdeci, são as amizades que a gente faz. Futebol é uma coisa que traz tristeza, traz alguma desavença, mas acho que a satisfação e a amizade, os conhecimentos que você faz, que você aprende muito junto ao pessoal do futebol, ao pessoal, aos boleiros que a gente fala, ela é muito gratificante, dá muita alegria para a gente, marca muito a vida da gente, entendeu? Se não fosse o futebol, o Raul teria uma trajetória de vida diferente? Você acha? Acho que, sei lá, viu? O futebol, ele sempre entrou na minha cabeça e sempre coisa, eu acho que era difícil eu ter uma trajetória diferente Você não se imaginava fora do futebol na sua vida? Não, nunca me imaginei fora do futebol, sempre. Inclusive agora, por exemplo, no Master, eu vivo falando com minha esposa, falei que eu estou precisando parar de mexer com esse trem, que eu já estou ficando cansado, tem muito tempo, e depois da minha cirurgia, eu não estou tendo assim a saúde boa para poder... Pique, né? E ter... Você me conhece, eu sempre fui nervoso na beira de campo, tanto como diretor, participativo, coisa, sempre fui participativo, às vezes qualquer coisinha você fica nervoso. E hoje eu não estou podendo, depois da minha cirurgia, eu não estou podendo ter mais essas coisas. Então eu tenho que procurar manter a calma. E sempre a gente extrapola. Então... Mas é gratificante, o futebol traz muita coisa boa. Inclusive o seguinte, meu casamento hoje, a minha esposa, meus filhos e a esposa que eu tenho hoje, ela surgiu dentro do futebol. Como é que foi isso? O pai dela também era empreiteiro de carvão da Cesita, e depois que nós mudamos para o Timóteo, eles mudaram também. E o pai dela era assim, meio enérgico e não deixava... Não gostava que ela namorava, não deixava, tinha que estudar. E ele nessa época, quando nós começamos a namorar, ele era presidente do Florestino. Ele era presidente João Assis Martins. João Assis Martins Janjão. Ele foi presidente do Florestino juntamente com o Enio, que era o vice-presidente. E eu jogava no Florestino, nessa época ele foi presidente, e ele deixou que eu namorasse com ela, porque era jogador do Florestino. Ele gostava muito de mim, porque eu era jogador do Florestino e gostava e deixava. Inclusive, quando ele tem uma passagem muito interessante dele, ele já ia, o ponto de ônibus era ali hoje, onde é o Mercado Velho, o ponto de ônibus era ali para Fabriciano. E ele já ia levar a minha namorada, era namorada na época, Deise, para Santa Maria, porque ela estudava em Santa Maria. Eu já ia levar para Santa Maria para estudar. E eu saía da companhia, 4h30, saía de bicicleta, vinha. Aí vi ele e ela no ponto de ônibus, parei ali perto do posto, fiquei assim despistando, querendo que deu um miguezinho para coisa. Na hora que ele me viu, ele pegou e saiu. Ele saiu e coisa, aí eu cheguei perto dela para despedir dela e tudo. E também só despedi assim e fui embora, né? E depois ele comentou, falou com ela,
Sua namorada é muito boba, eu até saí de perto aqui para ele vir cá coisa, ele veio e não ficou nem um minuto e foi embora. Então, umas coisas interessantes. Futebol, por isso que eu falo, o futebol traz a gente com essas coisas, né? Então, são histórias que... Para ser genro do João Janjão, tinha que jogar no Florestino. Jogar no Florestino. Muito obrigado por ter Nada, eu que agradeço. O convite aqui do Histórias da Bola, a gente ficou muito feliz. Foram alguns capítulos interessantes, bacanas. Eu agradeço e espero ter... atendeu plenamente. Podido atender plenamente a intenção do programa e estamos aí à disposição. Muito obrigado. E com o Raul Gomide, né, o eterno Raul do Florestino, a gente produziu, levou ao ar mais um Histórias da Bola, um prazeroso Histórias da Bola, com alguns capítulos do futebol de Timóteo e, obviamente, do contexto do Vale do Aço. Muito obrigado uma vez mais pela companhia e até um próximo Histórias da Bola, querendo Deus.